Olá, estamos na segunda-feira astrológica. Hoje foi um pouquinho mais tarde, porque eu estou com um pouquinho de dor de garganta aqui, então quis poupar a garganta, a voz, né, para poder falar, mas enfim, nunca é tarde. E vamos falar um pouquinho sobre, então, a astrologia, né? 15 dias, como que a astrologia estará aí nos orientando através dos planetas, através dos signos, tá certo? E a gente continua então com o Sol, né, em Câncer, falando sobre as emoções, sobre o passado, sobre o relacionamento com a mãe, né? Ou com essa energia feminina também que ronda, né? Então, o ideal seria que você se atentasse às emoções, né? O que, que você se sente em determinado momento, onde a emoção aflora, é tanto aquela emoção negativa quanto a positiva, né? Porque se a gente estiver nos extremos, a gente, na verdade, não está muito bem. O ideal seria o equilíbrio, né? Então, quando está naquela euforia, às vezes essa euforia também tem algo por detrás disso, né? Então, o ideal seria você entender, compreender um pouco mais sobre essas emoções, né, esse conflito de emoções que você está sentindo e o porquê, né, disso tudo, até para a questão do autoconhecimento mesmo. E analisando aqui, acho que um ponto legal que eu peguei aqui no mapa, que fala sobre transformação. É exatamente, né, o Sol e a Lua, eles estão em conjunção. Isso significa o quê? Que a gente está aí numa Lua nova, tá? Então, onde os inícios, né, ou recomeços acontecem. E só que a Lua, tanto a Lua quanto o Sol, eles estão em oposição ao Plutão. O Plutão é aquele transformador, né, que regenera, que traz a mudança, né? E a gente fala aqui de mudanças profundas, mudanças significativas. Então é preciso trabalhar muito, né, essas questões, restabelecer algumas situações, para ver se essas mudanças também têm algum significado, né? Se elas agregam algum valor aí para a tua vida, para o teu caminho evolutivo. Então, o Sol, ele quer essa mudança, né? Só que aqui ele está em oposição a Netuno. E aí significa que essa oposição ela vem como um desafio, né? Então, essa mudança, essa transformação, que está aí, que a gente busca, ela é de uma certa forma desafiadora. Então, muito provável que ela vai mexer um pouquinho aí com o brio, não é? Com a questão do ego, de algumas crenças limitantes, né? Mas a Lua também diz que é necessário aí uma grande adaptação, né? Se adaptar a essas necessidades de mudança e transformação. Só que ela está em oposição, então isso significa que esse olhar para essa mudança, para essa necessidade de mudança e transformação, é, é um olhar assim que às vezes pode vir naquele tom meio que sabotador, né? Não vê com tanta clareza essa necessidade de mudança. Agora também tem aqueles, né, que querem mudar a todo custo. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque o Plutão está retrógrado. Então isso significa que essa mudança ela tem que ser muito bem pensada, tá? Ela tem que ser bem vista em todos os sentidos, em todos os ângulos. Isso significa que você precisa pesar os prós e os contras, tá? Dessa mudança, né? Se essa mudança vai ser significativa realmente na tua vida. Uma outra tendência aqui que a gente verifica é o Sol, ele está fazendo um trígono com aqui, ó, Netuno, né? É necessário que a gente trabalhe muito essa questão dos nossos ideais, né? Então, essa mudança ela está atrelada a algum ideal, né? Esse ideal, ele é algo significativo, positivo para a tua vida ou é baseado em alguma ilusão, né? De repente alguém falou algo e aí você resolveu fazer a transformação que você quer, sei lá, mudar de país, mudar de cidade, o que de fato, né, essa transformação, essa mudança vai atuar aí
na tua vida, né? Que, que, que questão significativa ela vai trazer para a tua vida? Então, é baseado nos teus próprios ideais ou são baseadas em ilusões, né? Ou fantasias de outros? Como que é isso, tá? Como que isso chega para você, tá? E isso já é um aspecto fluente, então isso significa que o sol ele vai ajudar a gente clarear as nossas ideias, né? Para que a gente possa sim fazer a mudança de acordo com os nossos ideais, tá? Então, bastante atento nesse sentido, tá? A Lua também, ela forma um trígono. Então, essa conjunção Lua e Sol, isso ajuda muito nessa questão do querer e de se adaptar a essas mudanças, né, a esse querer, tá? Então, a Lua, em trígono com Netuno, traz um pouco, né, esse repensar aí também dos nossos ideais, né? Que tipo de ideal é esse? Que mudança significativa é essa? Que de repente você trabalha um pouco com seus princípios, com seus valores, né? Então a Lua ela traz de certa forma um início, um reinício, né? Um novo pensar, um novo começo aí de acordo com aquilo que você acredita para a tua vida, tá? Mas também cuidado, né, com a Lua, apesar de estar numa Lua nova, tá? Existem aí essas questões mesmo que a gente precisa verificar se é alguma desilusão, né, ou a ilusão mesmo, propriamente dita, desse querer mudar. Tá? Então, tudo isso precisa estar atento, né, e alinhar mesmo. Né? Se essa mudança tem a ver com o seu ideal, com o teu propósito. Deixa eu só ver se o Plutão está aliás, Netuno está retrógrado, tá? Então, isso significa que é preciso repensar, né, todas as ideias que você tem em relação à mudança. Ainda dá tempo de fazer todo esse, essa reflexão sobre essas mudanças, tá? Então, ela tem que estar de acordo com seus ideais, tá bom? E a gente tem aqui um sextil, então, do Sol com Urano. Né? E Urano, ele traz muito essa questão do ser inovador, né? É, ou a pessoa quer inovar, quer ser original, né? Quer trabalhar aí com novos conhecimentos, né? Novas formas aí de viver a tua vida, enfim. Ou ela realmente se vê meio que aprisionada, né? Com barreiras, ela não consegue ver lá luz no final do túnel. Tá? Então, que ponto que você está, né? Você consegue ver algo inovador? Então, olha lá, essa mudança, tá? Ela está de acordo com os teus ideais e ela vai trazer algo novo, inovação para a tua vida, né? Ou essa mudança, ela está difícil porque você ainda não está acreditando muito, porque talvez esteja baseado em ilusões e aí você se sente aprisionado. Então, o Sol e a Lua, eles vão iluminar, né? Trazer mais consciência para esses significados aí nesta semana, tá? Bom, então vamos continuar aqui, né? Dia 18 de julho. Então a gente tem aí, né? O Sol ainda em Câncer, falando sobre essa questão das emoções e tudo mais. Vamos trabalhar aqui, ó. Dia 19, a Lua chega em Mercúrio, e aí já está no signo de Leão, inclusive, tá? Trazendo um pouco essa questão do entusiasmo, né? Então, uma comunicação mais assertiva, mas muito cuidado com a questão do ego também, né? Do querer, 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 e às vezes querer não é poder, tá? É, então, mas Mercúrio, ele traz um pouco dessa questão da liberdade ao falar, né, de trazer mais consciência, de, da fala estar muito mais voltada para o próprio eu, tá? Por isso é tomar cuidado com essa questão egóica, tá? Porque está em Leão, né? E Leão, ele, embora seja entusiasmado, né, brilho e tudo mais, ele pode ser um tirano, ele pode ser alguém assim muito desafiador, tá?
Então, muita calma, né? Mercúrio aqui, a Lua, a gente está numa Lua nova, então vamos repensar aí novas formas de adaptação e de rever a vida, né? Dia 20 de julho, a Lua ela chega em Vênus, trazendo aí essa nuance, né, dos relacionamentos, das escolhas, tá? Ela está em Leão. Então, se essas escolhas elas estão voltadas para si, tá? E aí cai lá naquela questão, né, da reflexão sobre as transformações que você busca para a tua vida, está relacionado aí com as tuas escolhas, né? Tanto num relacionamento quanto no trabalho, né? Então, tudo isso tem a ver com as escolhas que você faz, que agreguem valor à tua vida. Aí, a partir do dia 21, o ideal seria já começar, né, alguma atividade, alguma ação aí que faça com que aquela mudança, aquela situação toda possa começar a ser resolvida, tá? Então, a gente ainda está aqui numa lua nova, né? É, E a lua ela está acionando o Marte para que o Marte possa então entrar em atividade, entrar em ação, para que aquelas mudanças possam começar a surgir efeito, né? A lua ela está em Virgem, tá? Assim como Marte também está em Virgem. Então essas mudanças todas, né? Esse início, tá? De algo novo, ou esse recomeço e tal, tem que ser tudo bem planejado, minuciosamente, né? Planejado e organizado, né? Mas de fato, realmente colocar a mão na massa aí para que as coisas possam acontecer, tá? Ó, então, dia 23, quando o Sol entra em Leão, Vênus vai estar retrógrado, tá? Então, Vênus, quando eu falei daquelas escolhas mais assertivas e que precisam ser planejadas, né, detalhadas, até para agregar valor àqueles ideais, aquela situação toda que a gente busca e quer, tá? No dia 23, o Sol, quando ele entra em Leão, Vênus fica retrógrado. Então, ou seja, pedindo para que a gente possa revisar de fato aquelas escolhas, as escolhas que vão retratar uma mudança significativa na nossa vida, se estão de acordo com o nosso eu, tá? Então, aqui vai ficar mais forte nesse sentido, tá bom? Deixa eu ver se Mercúrio. Não, Mercúrio tá ok. Aí, dia 23, 24. Ah lá. Mercúrio encontra com Vênus, está aí em conjunção, Vênus continua retrógrado, né? Então, revisar, vamos comunicar melhor essas escolhas, né? Vamos refletir mais, né? Então, quando eu falo a comunicação aqui de Mercúrio, né? É trabalhar, será que esse meu trabalho aí no dia a dia, né? Essa fala que eu tenho, que eu exerço, né? Através do meu poder de ação e tudo mais, será que está condizente com aquilo que eu estou escolhendo e que está relacionado a mim, né? Então, é aquela expressão, a forma como você se expressa, tá? Para que os outros também possam entender, né? Aquilo que você busca. Então, você precisa se fazer entendido para que as pessoas à sua volta também entendam que tem muita coisa que já não faz mais parte, né, do seu ser e que você precisa, sim, de fato, trabalhar a sua verdade, tá? A lua já é crescente. Ó, dia 27 a gente tem Mercúrio em conjunção com Vênus, tá? Só que Vênus está retrógrado, então é um período, né, de reavaliação, principalmente relacionado às escolhas que você faz, as escolhas relacionadas ao trabalho, amizades, amor, tá? E aí a gente também tem que entender que Mercúrio, né, está ativando, junto com Vênus, essa necessidade de poder se expressar melhor, né? Então, é reavaliar as escolhas, se de fato elas estão
de acordo com os teus ideais, teus propósitos, e se elas valem aquela transformação necessária que é preciso ser tomada, né? E aqui a gente já começa a olhar um pouco mais para nós mesmos, porque o Sol ele já entrou em Leão, tá bom? Continuando então, dia 27. Dia 27, Mercúrio entra em conjunção com Vênus, Vênus continua retrógrado, tá? Então, Mercúrio, ele está dizendo assim, né? Ó, verifica aí direitinho quais são as suas reais escolhas, né? O que você quer para si mesmo, e expressa isso, né? Expressa para que as pessoas ali à tua volta consigam observar, né? Porque a mudança, ela vem de dentro, né, para fora. E aí a gente tem, vamos seguir aqui um pouquinho mais, 28, 29, 30. Deixa eu ver se vai ficar ainda não, que está muito longe. 31. Bom, então é isso. Nessa semana, ó lá, dia 31 de julho, a Lua, ela ainda está crescente, está quase em oposição, né, ao Sol já, mas ainda está crescente, quase entrando aí para a Lua cheia. Deixa eu ver aqui se ela já está, ainda não está em conjunção, mas logo, logo fica, né? Então, assim, para esses 15 dias, tá? Um resuminho aí básico, tá bom? A gente precisa entender a finalidade dessa transformação e dessa mudança, o que isso agrega à nossa vida, se essas transformações que a gente busca e quer, se elas estão adequadas aos nossos ideais, aquilo que a gente acredita, a sua forma de viver, a sua forma de pensar, tá? Então, por isso, é preciso refletir para que as mudanças possam ocorrer de uma maneira mais tranquila e equilibrada, mas que essas mudanças elas são necessárias, tá? Principalmente para que você possa se firmar, né, como pessoa, como ser. Então é isso, ficamos por aqui. Gratidão. Até a próxima segunda com tarô terapêutico.